quis sonhar, correr o mundo nessa nave pedal, e ao segundo conquistar Portugal, mas chegar ao final é vencer. Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar, veste amarela, ergue os braços no ar para mostrar, está na volta RTP. Volta a Portugal, etapa 10, último dia. Começou na Brunhosa, vai terminar em Lisboa. Vão cumprir-se os últimos quilómetros da volta. Na frente da corrida, e é a fuga do dia, temos César Fonte, do Boa Vista, ou melhor, da Rádio Popular Boa Vista. Carlos Ribeiro, da Seleção Nacional. No segundo lugar, Navarrete, ciclista do Equador. Tem agora uma vantagem de sensivelmente 2 minutos e meio para o pelotão, onde nunca permitiu a equipa da FM Quinta da Lixa do camisola amarela, antes deles, que alguém tentasse sequer uma fuga. Houve ali algumas brincadeiras, até o próprio camisola amarela fingiu fugir nesta vitória. Ele que já fugiu o suficiente aos outros, Marco, porque chega à etapa de consagração com 38 horas, 31 minutos e 46 segundos, mas muito mais relevante que isso, com 2 minutos e 1 de vantagem sobre o segundo classificado, Rui Sousa. Sim, e acaba por ser o homem da volta. O facto de ter ganho ontem o contrarrelógio da forma como fez, então tirou todas as dúvidas, se é que existiam algumas, em relação à sua superioridade perante a concorrência principalmente portuguesa. É bom recordar isso, num quadro de honra, onde, claro, os portugueses são maioritários, é verdade, por outro lado, onde apenas equipas portuguesas ocupam esses lugares, mas onde primeiro e terceiro são galegos, são aqui nossos vizinhos, mas não são portugueses. Gustavo Louso terminará a volta então no primeiro lugar, Rui Sousa no segundo, Hélio Fernandes no terceiro, o quarto será Johnny Brandão. Parece-me que Pedro Martins é uma boa altura para a tua primeira intervenção na RTP1. Se me ouvisse. É que pareceu-me que ele estava a querer entrar. Johnny Brandão, quarto da classificação, Marco. Já vamos falar de Rui Sousa. Johnny Brandão é um jovem corredor, termina a 3 minutos e 10 da camisola amarela. No seu prognóstico, seria o melhor classificado da FAPL, Marco, para a classificação geral, no início da volta? Havia ali como que uma dupla cartada a jogar por parte do Carlos Pereira. Eu creio que foi isso que ele também fez. Perfeitamente. Guardando mais naturalmente Ricardo Mestre, um corredor mais experiente, já vencedor da Volta a Portugal. Estou a ouvir a ti e a mim bem, estou a ouvir a emissão muito baixa. Enfim, daria à partida maiores garantias de sucesso. No entanto, como é evidente, o Johnny Brandão, aos 24 anos, é já um corredor muito consistente e uma certeza desta nova vaga de corredores dentro destas idades. O caso do Johnny, que tem também 24 anos. Portanto, a aposta foi maioritariamente no Ricardo Mestre. O Ricardo Mestre começou muito bem a volta, estando no prólogo dentro dos lugares que se esperaria, não perdendo muito tempo. Esteve logo na primeira chegada em alto, neste caso ao alto da Serra do Larouco, em Montalegre, em grande destaque. Provavelmente terá sido o dia mais conseguido do Ricardo Mestre, naquelas condições. Ele que até é algarvio, que a princípio seria melhor com o calor, mas foi naquelas condições mais adversas, como se recordam, naquela chegada em que choveu torrencialmente, em que esteve uma temperatura muito baixa, tudo isso, o Ricardo Mestre foi aí a grande figura. Foi ele que arrancou, depois de David Belda já o ter feito, e sendo, aliás, o corredor espanhol da Burgos o vencedor dessa etapa, o Ricardo Mestre arrancou, apenas um corredor o seguiu, o homem mais forte desta Volta a Portugal, Gustavo Louso. Todos os outros ficaram ali perto, mas ninguém a conseguir fechar esse espaço, e acabamos por ver um Ricardo Mestre muito bem nesse dia, não tão bem na Senhora da Graça, não tão bem na subida em Santo Tirso ao Monte Córdoba, Nossa Senhora da Assunção, e ainda menos bem, e aí ficou definitivamente arredado da discussão da Volta a Portugal, na subida à Torre. Mais consistente, mais regular nesse aspecto acabou por ser o Johnny Brandão, que tendo tido até algumas iniciativas, provavelmente por ordem, claro, e por definição da própria estratégia da equipa de Carlos Pereira, claro. Acabámos por vê-lo diversas vezes a ser ele a desferir ataques numa fase inicial das subidas,
acabou por ser, ele dizia, a ser o mais consistente e a ser segundo atrás do Rui Sousa no Alto da Torre. Não foi tão consistente assim, e isso é um aspecto que ele terá que melhorar para se tornar num corredor no ainda mais consistente candidato à vitória na Volta a Portugal, no que diz respeito ao contrarrelógio. Johnny Brandão ontem ficou aquém das expectativas. Em relação a Edgar Pinto, a fazer um trajeto descendente no que diz respeito à classificação geral, ele que estava no lugar do pódio, depois daquela brilhante exibição na Senhora da Graça, depois da consistência que mostrou, e mesmo apesar das quedas, o que é que vale este quinto lugar de Edgar? Pois, acaba por ser ainda assim um prémio para aquele corredor que podia ganhar também o prémio do azar, porque não é normal que um corredor caia por 3 vezes na mesma corrida, e que inclusive é uma das situações, a de ontem, aconteça fora de competição. Ele ontem caiu enquanto fazia o aquecimento de manhã, enquanto fazia o percurso do contrarrelógio. São quedas a mais, são dores a mais, é mal-estar suficiente para retirar a vontade e mesmo a capacidade demonstrada pelo Edgar Pinto, que, recordo, ganhou na Senhora da Graça. No entanto, aquilo que nós temos visto até agora é um corredor que tem também ele subido progressivamente na sua carreira, que tem melhorado a cada ano, e agora não pode cair tanto. Claro, é verdade que isso não é uma coisa que se controle, mas o próprio Edgar terá que, se calhar, ultrapassar esse seu trauma, vamos considerar assim, porque o Edgar é um belíssimo corredor, tem evoluído, como eu disse, e agora com 29 anos está na altura também de começar definitivamente a ser uma das figuras do nosso pelotão. Interessante, Marco, se daquela forma vimos os homens do Bico Carmim a assumir ali o comando do pelotão há pouco, depois desta entrada da Caixa Rural, portanto a desmentir, aliás a confirmar qualquer dúvida que houvesse, que David Vigano irá para a meta final, como foi, por exemplo, a primeira meta volante do dia, não é? Também, ou seja, ele a encurtar a distância, neste momento está a 10 pontos de Gustavo Veloso. O camisola amarela é também o dono da camisola vermelha, apenas está na posse do corredor italiano da Caixa Rural, porque o camisola amarela não pode levar todas, e a mais importante é mesmo a amarela. Mas não fora isso, e o Gustavo Veloso seria portador de 2 camisolas ao mesmo tempo, porque ele lidera a classificação geral individual e, a partir de ontem, com a vitória no contrarrelógio, também a classificação por pontos. – 45 km para o final da etapa. 2 minutos e 53 é o que vale a fuga agora, diz Pedro. E a acrescentar só que esta etapa está agora nos últimos quilómetros a reavivar a memória dos que ainda se lembram, e o Marco com certeza que se lembra perfeitamente, até porque realizou muitas vezes, da clássica Porto-Lisboa, exatamente por este percurso, e que vai também entrar na capital exatamente pela famosa calçada de Carris, agora claro com outro piso, não é? É verdade, no entanto a dificuldade é menor, é um facto, mas a subida está lá, só que tem melhor qualidade no seu piso. Mas essa é a parte final, sim. A partir de Alcobaça, este percurso é idêntico àquele que era feito quando existia essa clássica do ciclismo português. Passagem de Lousa, terra de ciclismo e de ciclista. Uma terra de referência no ciclismo português, da história desta modalidade. Uma terra pequenina também, mas que deu muito ao ciclismo em Portugal. É que em determinado momento teve uma das equipas mais emblemáticas também do pelotão. Durante largos anos, sempre equipas de referência, e a terra natal também do seu presidente honorário, agora honorário da Federação Portuguesa de Ciclismo e vice-presidente da União Ciclista Internacional, o Dr. Artur Moreira Lopes. Marco, o que é que há a fazer pela volta quando toda a gente fala das dificuldades que ela tem? Hoje em dia, até mesmo para existir, não há que ter medo das palavras. Outros dizem que gostavam de ter mais dias, outros que gostavam de ter uma volta mais curta, mais competitiva. Será alguma vez possível ter uma volta que tenha formações estrangeiras de primeira grandeza, como uma volta ao Algarve? Quer falar disso agora? Posso falar? Esta é a altura, é porque esta é a altura em que toda a gente está mais desperta para o ciclismo,
para a volta e para o ciclismo português. Daqui a uns dias provavelmente esta onda passa. Sim, normalmente já hoje já passa, porque já há uma competição importante de futebol hoje à noite. No entanto, sim, será o momento para falar deste momento do próprio ciclismo português. Nós temos em consideração o seguinte: a nossa modalidade é, como se sabe, muito dependente dos patrocinadores, claro. Ninguém paga para ver este espetáculo. O espetáculo passa nas estradas, passa nas ruas, na casa das pessoas. Ninguém paga para ter os corredores a fazer as suas chegadas em cada uma das cidades, a não ser que neste caso, as autarquias para isso contribuam. As equipas têm grandes dificuldades em colocar na estrada, exatamente pela falta também de empresas à altura de fazer o patrocínio dessas mesmas equipas, tem grandes dificuldades. Manuel Cardoso vai arrancar, a não deixar surpreender. Para o sprint, Manuel Cardoso vem na frente, Manuel Cardoso vem na frente, continua na frente, Manuel Cardoso, parece ser vitória de Manuel Cardoso em Lisboa. Vamos ver para o sprinter português do Bico Carmim. Finalmente Manuel Cardoso, últimos metros, 50 apenas, mas olha lá o Vigano que vem atrás. Manuel Cardoso ganha em Lisboa, última etapa da volta. Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar. Veste amarela, ergue os braços no ar para mostrar.